Amém, irmãos? Vamos orar? Então, Pai, em nome de Jesus, queremos ser gratos ao Senhor, Deus. O Senhor nos trouxe para esse lugar para nos ensinar coisas novas e melhores, Deus. Temos vivido de uma forma que realmente não condiz com o sucesso. Mas o Senhor é um Deus de sucesso. E nos trouxe para cá para nos ensinar a ser assim, Deus. Então nos ensina, Deus, essa manhã com a palavra ministrada pelo Teu próprio Espírito, assim acreditamos, de qual é a melhor maneira de agir em uma ou outra circunstância. Que todos os dias, pelo devocional, pela leitura da palavra, pela revelação do Teu Espírito, o Senhor tem nos ensinado a viver mais e melhor. Que hoje não seja diferente, que Teu Espírito possa tomar posse desse ambiente, Deus, desses corações. Nós não precisamos ver gritarias, não precisamos ver nada, nós precisamos apenas saber que o Senhor Jesus caminha em meio à igreja. O Senhor declara isso em Apocalipse. Então nós cremos que hoje, nesse momento, o Teu Espírito está fazendo a grande obra da salvação em cada coração. Entregamos ao Senhor essa ministração e pedimos, Deus, toma trono nesse lugar, reina sobre nós e nos ensina coisas maravilhosas, quais só o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o texto de hoje, texto muito conhecido, a gente vai refletir um pouquinho sobre ele, se encontra no livro de Mateus 19. Mateus 19, do versículo 16 em diante. Bem conhecido esse texto, só que a gente vai tratar um tema meio paralelo, uma dificuldade que esse homem passava, talvez nem ele entendia, e muitas vezes nem nós entendemos. Mateus 19, versículo 16 em diante. Amém, irmãos? Posso ler? Me permitem? Então o texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntais acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda, Senhor? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E agora Jesus nos dá um resumo. Continuando. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo, Senhor? Jesus, olhando nos olhos deles, disse-lhes:
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Vou repetir de novo. Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então esse texto ele traz um contexto bem interessante. Jesus estava caminhando em meio ali seu ministério, que durou 3 anos e ficou ali entre Judéia e Samaria, e ficou naquela região, fez muitos milagres. Então todos sabiam que aquele homem tinha algo diferente. Muitos não criam que ele era Deus, mas sabiam que ele tinha algo diferente, né? No mínimo era um rabino, um grande rabino, no mínimo um grande sábio. E é por isso que esse jovem rico se aproxima para coletar uma informação. E também trazendo um pouquinho de arrogância, porque quando ele pergunta para Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Na sua consciência ele já sabia que toda a sua caminhada de vida, talvez desde que nasceu, por causa do histórico cultural familiar, era de uma vida perfeita. Guardava todos os mandamentos. E Jesus deu para ele um Êxodo 20. Irmão, não matarás, não furtarás. Simplesmente faz o que te pede. Faz o que Deus pede. Segue o caminho que o Senhor estipulou para todos os homens e você vai ser um sucesso. Tu vai herdar o reino dos céus. Aí ele pergunta: Senhor, mas isso eu já faço. O que mais eu posso fazer? Aí Jesus vem com uma proposta que ele não entendeu. Jesus falou assim para ele: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Esse homem teve a oportunidade de, em vez de ser só o jovem tolo e rico, poderia ter se tornado um discípulo do Senhor. Ele teve a proposta de ter sua vida transformada. Ele teria que abrir mão de algo que para ele era muito precioso. E é por isso que na sequência Jesus fala que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Existem alguns provérbios que dizem que a riqueza é quase uma maldição, porque o rico nem em paz consegue dormir. Salmo diz isso. Nem em paz ele consegue dormir. Claro, a gente não está pregando aqui, né, para que você faça um voto de miséria ou algo desse tipo. Mas o que a gente quer é que cada coisa esteja no seu lugar. E quando Jesus se encontra com esse homem, ele quer dizer o quê? Faz o que Deus te pediu, irmão. Mas eu quero fazer mais de isso. Dá uma relaxada aí, porque se não é tudo isso aí que você está pensando, não, meu querido. Se eu for te pedir o que eu vou te pedir, tu vai passar vergonha. E passou. Por quê? Olha o que ele fez. Baixou a cabecinha, saiu triste. Por que saiu triste? Porque ele sabia que a segunda proposta de Jesus, o coração dele não tinha potencial para obedecer. Irmãos, o que eu quero falar sobre hoje é sobre perfeição. O ser humano, quando ele chega no Evangelho, e ele entende que o Evangelho carrega padrões morais muito bonitos. Ama teu próximo, perdoa, não fale palavrão, pague suas dívidas, honre seus deveres. A gente acha que o que eu tenho que ser? Para ser cristão eu tenho que ser perfeito. E o que Jesus quer é que realmente seja perfeito. Porque ele fala, cara, ser perfeito, né? Deus diz, ser perfeito, porque eu sou perfeito. Sede santos, porque eu sou santo. Só que nesse sentido, a gente tem que entender a limitação humana. E falando sobre perfeição, esse homem bateu a nave quando ele achou que ele era perfeito. Porque você acha que ele já não chegou, quando ele veio perguntar para Jesus, ele já não tinha cartada na mesa, na manga. Senhor, tá tranquilão, tudo eu faço. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós carregamos um peso, irmãos. O peso de acreditar que o que Deus quer é essa perfeição que esse homem vivia desde a infância. Mas que quando ele teve um encontro com Jesus, ele saiu triste e envergonhado.
Jesus não quer que você seja perfeito hoje. Ele quer que você seja interessado, porque quem vai tornar você perfeito é Ele. Não sei se você consegue entender isso, irmão. Sabe por que eu acho importante a gente conversar sobre isso? Porque o Evangelho, ele tem muito risco de se tornar uma religião. Ele é uma religião, né? Não vou confundir as coisas. Mas no sentido do religare, né? Do grego. Aí Deus criou um método para que o homem possa voltar a ter uma relação com Deus. Isso seria religião. Mas a religiosidade que mata o homem. Quando eu começo a tentar incessantemente buscar a Deus para me tornar bom. E porque por esforços próprios é impossível. Olha o que Jesus diz. Senhor, então quem pode ser salvo? Ser salvo. Isso é impossível a todos os homens, mas para Deus é possível. Então eu queria perguntar a você hoje, se você é um interessado no Evangelho, se você é um interessado no Senhor, como que tem sido essas reflexões sobre as suas próprias condutas? Você tem se pesado demais? Você tem realmente achado que o Evangelho é pesado? É lamentável, porque tempos atrás nós perdemos uma bênção de um irmão porque achou que o Evangelho era pesado demais. Mas sabe por que ele achou que o Evangelho era pesado demais? Porque ele achava que Cristo queria que ele fosse perfeito hoje. E não é assim. Cristianismo, santificação é uma caminhada que dura a vida toda. Talvez lá pelos 60, 70 a gente pare de errar umas coisas bem básicas que a gente erra até hoje. Mas eu também não quero tirar aqui a necessidade de que você se interesse. Porque o interesse mostra e move para onde você vai. Se você se interessa em Deus, você vai se mover em direção a Ele. E aí as suas ações vão demonstrar. O tempo que você investe em conhecer a pessoa de Deus, e aí se é em oração, leitura bíblica ou conversas de mesa, aí é você, Deus e mais o povo que você tem andado. Mas esse tempo que você investe em conhecer a pessoa de Deus vai demonstrar se você é um religioso ou se você é um daqueles quais o Espírito vai fazer a obra impossível da salvação. Você quer ser salvo, irmão? Quer ser salvo, irmão? Em nome de Jesus, o Espírito Santo já está fazendo a obra na sua vida. Ele já está. Tem um ditado bem interessante que diz assim, que Deus leva um tempo para fazer de uma hora para outra. As palavras são outras, né, que o do texto, mas é mais ou menos isso. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas o que não cabe a nós, homens, é continuar caminhando e crendo que Deus está fazendo em nossa vida. E não permitir que o mundo venha e com as propostas dele, de dinheiro, finanças, religiosidade, venha falar assim, ó, ei, Deus, fica em segundo lugar. Cuida de ti. Cuida do que é teu, porque o jovem rico foi para onde? Foi cuidar do que era dele. E perdeu a maior oportunidade da vida dele, de ser citado na história da humanidade até hoje. Poderia ter sido um grande discípulo, não foi. E você? Você vai ser o quê? Vai ser um grande alguém em Deus? Ou vai ser só mais alguém qual a história nunca vai ser contada? Né? E quando eu digo a história vai ser contada, eu não digo que talvez sua história não seja contada em livros, mas sua história pode ser contada pela sua família, pelos seus amigos, como realmente aquela pessoa diferente, ou a que faz a diferença, aquela que dá testemunho e exemplo de que o Espírito Santo vive e transforma. Amém? Para finalizar, irmãos, eu
eu quero trazer um outro texto muito interessante. Esse aqui eu quero ver os irmãos achar. 2 Crônicas 19, versículo 3. Estamos acabando, amém, irmãos? 2 Crônicas 19, 3. Oi? Não, achou rápido? Que bom. Não sei se os irmãos já sabem, mas o rei Josafá foi um dos maiores reis de Israel. Ele foi considerado um dos maiores. E quando eu digo 2 Crônicas 19, 3. Ele foi considerado um dos melhores reis de Israel, pela maneira como ele reinou. Israel estava destruída, aniquilada, pela questão da grande quantidade de outros deuses que os reis anteriores implantaram. E ele veio e restaurou não apenas o culto ao Senhor, mas trouxe também organização e ordem em todos os lugares da terra de Israel. Mas olha que interessante o que o profeta Ageu diz a ele. É Jeú. Oi? Achou? 2 Crônicas 3. 19, 3. Olha que interessante. Eu vou ler a partir do 2, só o 2 e o 3, que diz assim, ó. O vidente Geu, o profeta, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte de Deus. E agora vem a parte interessante. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e, principalmente, irmãos, dispuseste o coração para buscar a Deus. É isso que fez Josafá ser o melhor rei de Israel, porque ele tinha um coração disposto a buscar a Deus. Não sei se alguém conhece a história de Saul, um rei extremamente egoísta que pensava simplesmente em si. E Josafá, contrário a isso, totalmente contrário. Ele reinou do começo ao fim, simplesmente pensando em o que Deus quer de mim. Mas o que eu quero falar sobre Josafá é que, mesmo ele sendo talvez o melhor rei que Israel já teve, olha o que Geu falou para ele no versículo 2. Tu deu mole, irmão. Tu fez aliança com quem não devia. Fez aliança com povos que não poderia. Como todo profeta, chegou e falou a verdade. Mas de contrapartida também lembrou a ele: mas, contudo, temos boas sobre você. Deus, quando olha para o seu coração, vê interesse. Vê interesse. Josafá, irmão, um dia você puder ler a história dele, leia, você vai ficar abismado como esse homem foi um homem um rei muito bom. E eu queria trazer, para finalizar mesmo agora, trazer a pergunta para os irmãos. E o seu interesse no Senhor? O seu interesse em andar segundo a vontade de Deus? Não segundo a vontade do Alex, do seu Vilmar, do seu Zé, do Gilberto, do Cris, do seu Altemar. Acertei, seu Altemar? Altemar, acertei. Porque nós, seres humanos, temos a tendência a andar segundo a nossa vontade. Mas a grande pergunta é: quantas vezes por dia você pergunta: Senhor, como eu faço isso? Ou, Senhor, me ajuda a fazer isso. Ou, Senhor, me ajuda a entender isso. Sabe? Desenvolver essa intimidade que todos os bons reis de Israel tiveram. E é a mesma intimidade que Deus espera ter com você. Irmão, só para finalizar, Deus não quer hoje a perfeição. Hoje Ele quer o teu coração. Do jeito que tá. Do jeito que tá, irmão. Às vezes duro, às vezes chateado,
às vezes angustiado, às vezes decepcionado, às vezes se sentindo traído, mas o que Ele quer é o teu coração entregue no altar dele. Senhor, eu sou assim e eu gostaria demais de poder ter minha vida transformada. Me ajuda para que eu possa ser o sucesso que o Senhor quer que eu seja. Porque Deus quer que todos aqui sejam sucessos. Amém, irmãos? Então, muito obrigado pela paciência. Espero que a palavra tenha sido um pouco abençoada ao ponto de que você reflita sobre perfeição, irmão. Deus não quer perfeição. Ele quer os corações. Amém? Amém. Vamos orar? Então, Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Sabendo das minhas falhas, sabendo que realmente eu tenho erros quais, talvez se eu fosse Deus, eu me auto-aniquilaria. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor tem uma justiça e um amor que se sobressai a qualquer tipo de pensamento e julgamento humano. Então, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, de cada irmão aqui, Deus. Eu queria pedir que o Senhor venha revelando aos corações, Deus, o teu verdadeiro evangelho, Deus. Que a gente não caia, Deus, nas armadilhas de Satanás, que muitas vezes usa a tua própria palavra para tentar nos enganar. Mas que a gente possa ter uma vida abundante na tua presença e possa ser bênção, porque a maior das bênçãos que podemos receber do Senhor é nos tornarmos uma bênção. Então, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, agradecemos também pelo café, pelo Ceasa que veio de ontem, Deus. Pedimos a bênção do Senhor sobre essa casa e que em nome de Jesus, nosso dia seja cuidado, guardado, abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, bom dia a todos, bom café, Deus abençoe.